Eu amo minha igreja porque lá Deus fala através de revelações, quando a falsa revelação se torna adoração a um demônio. Texto base, Gálatas 1, 8, 9, Deuteronômio 13, 1, 5, 2 Coríntios 11, 13, 15. Quando o amor pela instituição substitui a verdade. Uma das frases mais repetidas dentro de muitos sistemas religiosos é esta: eu amo minha igreja porque lá Deus fala, lá Deus revela, lá Deus usa os irmãos para revelar, lá Deus mostra quem pecou, lá Deus manda recados. Mas a pergunta que precisa ser feita diante da palavra de Deus é simples e devastadora. Se o que fala naquele lugar não é a Escritura, quem está falando? A Bíblia ensina algo extremamente sério. Se a voz que governa a igreja não é a palavra de Deus, então a fonte espiritual não é Deus. A fé reformada sempre ensinou algo fundamental. A única revelação infalível de Deus é a Escritura. A reforma protestante levantou a bandeira de sola Escritura, justamente contra igrejas que diziam receber revelações divinas. Quando um sistema religioso vive de Deus mandou dizer, Deus revelou, Deus mostrou, ele está rejeitando a suficiência da Escritura. Quando a palavra de Deus é substituída por revelações místicas, abre-se a porta para espíritos enganadores. A Bíblia já alertou sobre revelações falsas. Observe o que Deus disse em Deuteronômio 13, 1, 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar, te anunciar sinal ou prodígio, dizendo, vamos após outros deuses, não ouvirás as palavras daquele profeta. Aqui está um princípio devastador. Deus diz, mesmo que o sinal aconteça, a revelação pode ser demoníaca. Ou seja, milagre não prova a verdade, experiência espiritual não prova a verdade, revelação não prova a verdade. O único teste é, ela está de acordo com a palavra de Deus? Se não está, a Bíblia diz, não vem de Deus. O sistema religioso que vive de revelações rejeita a autoridade da Bíblia. Muitos dizem, mas lá Deus revela coisas escondidas. Isso parece espiritual, mas na prática significa algo gravíssimo. Significa que a Bíblia não é suficiente. Mas a Escritura diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe a palavra, perfeitamente. Se a Escritura torna o homem perfeitamente preparado, então nenhuma revelação adicional é necessária. Por isso, os reformadores ensinaram, a revelação terminou com os apóstolos. Depois disso, Deus fala pela Escritura, não por recados místicos. Quando a revelação substitui a Escritura, o Espírito por trás não é Deus. Agora chegamos ao ponto mais sério deste sermão. A Bíblia afirma em 1 Timóteo 4:1, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Observe algo assustador. Essas doutrinas vêm dentro da religião. Não são ateus, não são pagãos. São pessoas religiosas ouvindo espíritos. E muitas vezes o discurso é exatamente este. Deus falou, Deus revelou, Deus mandou dizer. Mas Paulo alerta em 2 Coríntios 11, 14. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, o diabo também fala dentro da religião. A história da igreja confirma esse perigo. Durante a Reforma Protestante, muitos grupos diziam receber revelações diretas de Deus. Um dos reformadores mais firmes contra isso foi João Calvino. Ele denunciava os chamados entusiastas, pessoas que diziam receber mensagens diretas do Espírito. Calvino escreveu algo extremamente forte. Todo espírito que nos afasta da Escritura é um espírito de Satanás. Outro reformador, Martinho Lutero, enfrentou pessoas que diziam receber visões. Lutero respondeu, eu não quero ouvir Deus fora da palavra. Por quê? Porque quando alguém diz Deus falou, ninguém mais pode questionar. Isso cria ditadura espiritual. O mecanismo de controle das falsas revelações. Sistemas religiosos baseados em revelações funcionam assim. Alguém afirma receber mensagem de Deus,
A liderança interpreta a revelação, os membros obedecem sem questionar. Isso gera 3 coisas: medo, controle, dependência espiritual. A pessoa começa a pensar: se eu sair daqui, estarei desobedecendo a Deus. Mas na verdade ela está obedecendo a homens. Jesus confrontou isso em Marcos 7,7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando a igreja ama a revelação mais que a palavra. Muitos dizem: eu amo minha igreja. Mas a pergunta é: você ama Cristo ou ama o sistema? Porque quando a palavra confronta a instituição, a pessoa escolhe a instituição. Ela prefere a orquestra, os amigos, a família, a tradição, a emoção, o ministério, em vez da verdade. Jesus disse em Lucas 14:26, se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, não pode ser meu discípulo. Cristo estava dizendo: nada pode ser amado mais que a verdade. O perigo espiritual, a adoração sem perceber. Quando o sistema religioso segue vozes espirituais fora da Escritura, ele pode estar adorando sem perceber um espírito enganador. A Bíblia mostra isso claramente. Em 1 Coríntios 10:20, Paulo diz: o que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam. Eles achavam que estavam adorando a Deus, mas espiritualmente estavam adorando demônios. Esse é o perigo da religião sem a palavra. A verdadeira igreja não vive de revelações. A verdadeira igreja vive de 3 coisas. Primeiro, a palavra pregada, Romanos 10:17. Segundo, os sacramentos bíblicos, Atos 2:42. Terceiro, a comunhão dos santos. A igreja verdadeira não precisa de revelações, mensagens místicas, profecias modernas. Deus mandou dizer. Ela tem algo muito maior, a Escritura Sagrada. O verdadeiro Deus já falou. Hebreus 1:2 declara: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Deus já falou. A revelação final é Cristo. E o testemunho de Cristo está nas Escrituras. Quem procura novas revelações está dizendo na prática: a Bíblia não é suficiente. Saia do sistema e venha para Cristo. Talvez alguém diga: mas eu amo minha igreja. Mas Jesus faz uma pergunta mais profunda: você ama a verdade? Porque se uma igreja vive de revelações e não da Escritura, ela está edificada sobre vozes humanas ou espirituais, não sobre a palavra de Deus. E Cristo disse em Mateus 7:24-27, quem constrói fora da palavra está construindo sobre a areia. Hoje o chamado do Evangelho é claro: saia do sistema religioso que substitui a Bíblia. Abandone as vozes místicas, rejeite as falsas revelações e venha para o Cristo das Escrituras. Ele é suficiente, ele salva pecadores, ele liberta da escravidão religiosa. A igreja que vive de revelações não está ouvindo Deus, está ouvindo qualquer espírito que apareça. Amém. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém.